Sejam todos muito bem-vindos ao NP Agroclima. Hoje é dia 2 de dezembro de 2025, nós estamos começando essa gravação aqui às 12 horas e 10 minutos para falar de clima, a nossa parceira Ampere Consultoria e representada aqui por Amanda Balbino, a meteorologista da Ampere. Boa tarde, Amanda, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Sim, é um prazer estar aqui com você novamente. Maravilha, no comando das picapes hoje aqui na nossa edição, Alisson Siqueira. E hoje a gente traz um assunto, a gente vai fazer um NP Agroclima diferente do que a gente fez até agora, muito didático, eu achei muito interessante. A Amanda nos chama a atenção para o fato de que amanhã, no Brasil, está prevista a formação da primeira zona de convergência do Atlântico Sul nessa estação chuvosa do Brasil. São as ZACAs, né, Amanda? Isso mesmo. E essas zonas de convergência do Atlântico Sul, elas são fundamentais para a formação das nossas chuvas de verão. Amanda, como é que vai ser isso? Quem é a ZACA? O que ela faz? Como é que é essa influência dela para a formação das chuvas Claro, aqui de verão? Me conta tudo. vamos lá. É um sistema, um principal, né, da estação chuvosa que traz essas chuvas de verão para a gente. Esse fenômeno, né, esse sistema meteorológico, a gente pode associar ele como uma rodovia de umidade. Ou seja, ele conecta a umidade lá da bacia amazônica até a umidade do Atlântico tropical, aqui o Atlântico Sul, né? Então, a gente pode entender que aquela extensa banda de nebulosidade que se estende desde o norte do país até a região sudeste ou nordeste do Brasil e promove dias consecutivos de chuva volumosa, condições de mau tempo aí, no mínimo 4 a 5 dias. Então, é esse corredor aí de umidade, a gente pode falar assim. Aliás, na mídia, a gente está acostumado a falar que são os rios voadores. São esses Olha só. canais aí que trazem, né, muita água aqui, tanto para o centro-oeste, para o sudeste, para as partes também do nordeste do Brasil. Olha só, são os rios voadores, então. Muito bem. Exatamente. E aí me diz o seguinte, Amanda, bom, esses rios voadores que você me chama a atenção, né? Eles recarregam rios, represas, Uhum. reservatórios, eles asseguram a água necessária aí para a Para a agricultura, agricultura, né? regula balanço hídrico do solo nesse período crítico das principais culturas de verão, né? Quer dizer, Uhum. então, para o agro, os rios voadores, as ZACAs, eles são fundamentais. Agora, você está me chamando a atenção aqui para uma coisa que me parece preocupante, que é o fato de que desde 2000 a gente tem uma ocorrência de ZACAs com menos frequência e com menos intensidade. É isso? É isso. São as tais das mudanças climáticas? Será isso, Amanda? Tem uma relação com isso, sim, tá? Realmente a gente fez uma análise olhando para a chuva acumulada nesse trimestre que é o pico do nosso verão, né? Que é o dezembro, janeiro e fevereiro. E o que a gente tem percebido é de uma redução dessas chuvas, que estão associadas também a essa baixa frequência dessa zona de convergência, né, do Atlântico Sul, dessas ACAS, porque é o principal fenômeno. Então, como ele está vindo menos recorrente e entregando aí uma qualidade mais baixa, a nossa Uhum. estação chuvosa também é impactada. Então, a gente vem percebendo realmente, né, que temos aí um déficit de precipitação nesses picos aí do nosso verão, que estão Uhum. relacionados com essa má frequência aí dessa zona de convergência do Atlântico Sul, que ela não se forma apenas uma vez no verão, a gente pode ter ela, né, se formando aí por vezes consecutivas aí ao longo do período. Então, ela Ah, está sendo perfeito. com essa baixa frequência por exemplo, ano passado, a gente teve um déficit de até 500 milímetros entre o sudeste e o centro-oeste do país. Nesse pico, né, olhando aí para o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, que está E, aí, associado, então, a essa baixa frequência. e no ano passado, a primeira formação foi só no dia 26 de dezembro. Passou o Natal, Papai Noel foi embora, tivemos uma primeira formação muito mais tarde do que a gente até do que a gente está tendo esse ano, mas não deixa de ser um sinal dessa redução, né, de frequência que você está chamando a atenção, né? Isso, existe uma variabilidade do momento que ela se forma, no posicionamento também desse corredor aí, né, enorme Uhum. de umidade que atravessa o país. Então, E aí, desculpa, pode continuar. imagina, no ano passado, a gente teve essa formação mais tardia, aconteceu logo após o Natal, e ela também esteve mais ali para o Sudeste, né? O posicionamento dela aqui no Sudeste.
São Paulo, Hum, por exemplo, até uhum, coloquei aí nas nossas anotações, recebeu hum, mais de 70% do que era previsto para o mês todo de dezembro, em 4 uhum. dias. Então, só para a gente entender aqui um pouquinho dessa magnitude do impacto desse sistema, né, na Hum. distribuição e nesses volumes mais expressivos de chuva, onde ela atua. É exatamente isso que eu ia chamar a atenção. No ano passado, quem mora em São Paulo lembra que a gente teve uma sequência de dias de chuva forte, né? Depois dessa primeira formação aí do dia 26 de dezembro, não é isso? Agora, Isso, para esse ano, embora as formações estejam prestes a começar já a acontecer, né? A primeira prevista para amanhã, a perspectiva é que a gente não tenha, né? Quer dizer, o volume extremo de chuvas aqui, por exemplo, em São Paulo, que a gente teve no ano passado. exatamente. Não vamos ter porque o posicionamento desse corredor aí de umidade vai estar mais ao norte. Vai estar mais ao Tá, norte da região sudeste, né? Ou seja, os tá, maiores volumes, eles vão ficar concentrados no norte de Minas Gerais, no oeste da tá, Bahia, Tocantins, no sul do Pará também, e ali nas tá, porções mais ao norte da região centro-oeste do país. Então, são essas tá. áreas aí com potencial para receber acumulados que até superem aí os 100 milímetros nesses próximos 3 dias. Perfeito. Você está falando aqui, chamando a atenção, que o padrão atual favorece, então, chuvas muito mais intensas no centro-norte, né? Uhum. Especialmente norte de Minas Gerais, oeste da Bahia, norte de Goiás, Tocantins, Pará e Mato Grosso. Bom, eu sempre tem alguma coisa envolvendo o clima, eu pergunto, e às vezes eu pergunto até é, sem, sem muita razão a perguntar, e a ignorância minha mesmo, eu continuo aprendendo, toda vez que eu estou aqui com a Amanda, eu aprendo alguma coisa sobre clima, e eu espero falar cada vez menos bobagens aí com o passar da nossa parceria, né, ô Amanda? Mas alguma coisa a ver essa mudança de padrão dos nossos rios voadores, tem alguma coisa a ver com Laninha, ou que a gente está tendo um Laninha agora fraco, né? Vai ter um Laninha fraco. Tem alguma Uhum. coisa a ver com Laninha, essa mudança de padrão? Tem sim, tem tudo a ver, viu, Fernando? Quando nós temos a laninha estabelecida, que é o Hum, caso, mesmo que fraca, esses corredores de umidade, essas acas, ela tende a ficar um pouco mais ao norte mesmo, tá. beneficiando, então, né, regiões do centro-norte do país. Então, tem total relação, sim, com certeza. Não falou nenhuma bobagem, não. Ufa, que bom. Maravilha. Olha, é sempre um prazer. Eu acho muito bacana. A gente vai fazer muito mais isso aqui no MPA do Clima, que além de falar das questões conjunturais, né? E a gente tem falado isso aí já nos últimos meses, tentar explicar um pouco melhor algumas coisas que todo mundo sabe e não sabe por quê, né? Eu estava comentando com a Amanda antes da gente começar a gravação de que chuva de verão todo mundo sabe que vai ter, né? Agora o que forma, como é que são. Então, a gente vai tentar aqui no NP Agroclima explicar cada vez melhor e cada vez com mais Uhum. profundidade os fenômenos, os fatores todos que cercam aqui o nosso comportamento climático. Amanda, é sempre um grande prazer, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela nossa parceria no NP Agroclima. Imagina, eu que agradeço, Fernanda. É sempre um prazer estar aqui com você também e agradeço todo mundo que está aí nos assistindo ou nos ouvindo. Até a Muito próxima conversa. Até a próxima conversa, gente. Muito obrigado. Até a próxima mesmo. Um abraço.